Olá, seja muito bem-vindo aqui ao canal Farol da Nova Terra. Como o farol que somos, compete agora seguir em frente com bases para mudar. Mas muito se fala em mudar, muito se fala em ascender, lutar pelos seus direitos e liberdades. A busca da verdade e a luta por direitos e o grito de liberdade em pouco muda as situações atuais. Porque as pessoas clamam por tudo isso, mas com dor, com ressentimento e porque se sentem molestadas com todas estas imposições. Mas o que falta realmente é a mudança de consciência. É preciso que a humanidade se desprenda desse sentido de injustiça e de vítima, e principalmente ainda do desejo de vingança. Enquanto assim estivermos e lutarmos por justiça e defender a verdade, não resolveremos os problemas. Primeiro, porque o tempo passado, o passado não volta mais. Aquele normal de antes, esse normal também não volta mais. E ainda bem que não volta. Porque foi graças a esse normal, entre aspas, de antes, que hoje a humanidade se encontra neste impasse. E depois, a verdade é por si mesma e ela não precisa ser defendida ou proclamada, porque a verdade sempre sobressai. Devemos, portanto, focarmos-nos na resolução e não nos problemas. Esse é o método para a mudança. A seguir, devemos agir em função da realização dessas resoluções, mas sem sentir ansiedade e sem o desejo de vingança. Muito se fala em ascender. Ascender, já explicamos o que é. É ter uma consciência mais elevada. E é isso que a humanidade está fazendo. Abrir mais a consciência, elevar a sua consciência. Para a nova Terra é necessário reestruturar tudo. Aprender a ter a noção de liberdade. Reestruturar a educação, principalmente. E eu pergunto, afinal, o que é que a humanidade está reconstruindo? Aonde ficam as escolas livres? Aonde é que está sendo ensinada às crianças em função do que elas necessitam aprender e não na formatação do sistema? Repito, aonde são ensinadas as crianças em função do que necessitam aprender e não na formatação do sistema. A natureza nos ensina tudo sobre isso. Percebam que, por exemplo, aqueles animais mais próximos da humanidade, por exemplo, os cães, quando têm as suas crias, eles não vão esperar, não ficam esperando
que outros cães eduquem os seus filhos. Não, a mãe os prepara. Acontece o mesmo com os gatos e com todos os outros animais. Os pássaros ensinam os seus filhotes a voar. E nós, humanos, somos os únicos que nos consideramos inaptos e mandamos os nossos filhos para a escola. Não os educamos nós. Por quê? A lei natural. A lei natural está funcionando para que o homem, o ser humano, desperte e corrija os seus passos e se torne um ser integrado com a natureza. Em vez de criarmos leis e regulamentos que nos atam e atrapalham a vida, por que não colocar em prática o viver em consonância com a lei natural e abandonar os hábitos antinaturais que nós temos imposto? A educação está em nós e a mudança e as reformas também. Não precisamos de mandatários que nos ensinem a vida. A natureza, nossa mãe, nos aguarda e nos protege. Vejam, nas tribos ditas primitivas, os pais ensinam os filhos e mais tarde estes são ensinados pelo grupo dos mais velhos nas artes e nas necessidades do grupo para a sobrevivência da aldeia. E nós chamamos a estes povos de selvagens. E por que são selvagens? São selvagens porque vivem no meio das selvas, florestas, e sabem muito bem interpretar os sinais e viver segundo a lei natural. E nós, os ditos civilizados? Nós morremos de fome por não saber plantar, não saber cuidar e não saber colher os alimentos. Vivemos do dinheiro, sem o qual não sabemos fazer absolutamente nada, e nos deixamos morrer e matamos pelo dinheiro. Ensinamos os nossos filhos em escolas penitenciárias, fechados, isolados do contato com a vida e com a natureza, a nossa mãe. Ensinamos a serem frios, calculistas, insensíveis, e depois nos queixamos que eles não vivam socialmente, que vivem em função dos seus aparelhos tecnológicos e que não têm abertura ao amor e nos abandonem quando estamos velhos e que não nos cuidem nem assistam na morte, pagando a estranhos para que nos cuidem e para que possamos morrer confortados. E depois dizem que fizeram tudo por nós, seus pais e seus avós, que nada nos faltou. E o amor? E o contacto pessoal? Ai de nós civilizados, que deixamos a terra árida e morta em prol das edificações frias e destituídas de vida natural que são as nossas aberrantes e antinaturais cidades de que tanto nos orgulhamos. E deixamos um rastro de desolação, contaminação e despovoação. Matamos espécies e ignorantemente seguimos pensando estender o nosso modelo civilizacional a outros planetas, aonde pensamos ir, levar o caos e semear núcleos antinaturais de vida, de novo, explorando, matando, desrespeitando as leis naturais. E queremos seguir ensinando os nossos filhos a serem cada vez melhores
no pior exemplo humano. Parem de deformar os vossos filhos. Parem de seguir chamando selvagens aos verdadeiros homens e seres humanos que existem no mundo. Aprendam dos nativos os valores e o respeito pela natureza. Livrem-se do vosso inimigo, o dinheiro, e não dependam dele. Livrem-se dos vossos tiranos, a classe política que vos explora, e sejam vocês os políticos pela vida. Eduquem-se nas leis naturais e eduquem os vossos filhos. Desde que a industrialização avançou, aumentaram as doenças degenerativas. Não podemos retirar as plantas e os animais do nosso meio. Temos que saber entender o Deus de que tanto falamos e que não honramos. Deus está na natureza, no equilíbrio e na sabedoria da sucessão dos ciclos. Deus está na chuva e na seca, está no vento e no ar, no fogo e na terra. As pedras, as plantas e os animais são o seu rosto. Os humanos são o seu enlevo, se são selvagens, mas são o seu desgosto, se são civilizados. Entendamos o que acabei de dizer. A expressão de Deus somos nós, e ninguém vai fazer nada miraculosamente por nós e para nós. Somos os que foram colocados neste mundo para cuidarmos dele e não para o destruirmos. Somos os guardiões ou guardiães da terra e da vida aqui nela. Não podemos ir contra a vida. Se nos desviamos do caminho, temos de dar o passo atrás e emendar os erros e não seguir em frente sem os reparar. Não podemos implantar o caos planetário e esperar de braços cruzados que extraterrestres desçam do céu para nos salvar dos nossos erros. Somos nós que desequilibramos o globo. Somos nós que temos que reparar, consertar o mal que semeamos e criamos. A Terra é um ser vivo e temos de a entender. Eduquem-se e livrem-se do supérfluo. Não acumulem coisas inúteis e sem préstimo. Habituem-se a cobrir o corpo com roupas quentes quando está frio e a usar vestes leves, úteis e práticas quando está calor. Não se vistam e não usem roupas por luxo e ostentação e busca de marcas, mas vistam-se por necessidade. Deve cada um ter no mínimo 3 peças de roupa para a estação do ano em que se encontra. Mais peças é consumismo desnecessário. A roupa e o calçado servem apenas para o necessário. Fora disso, é desequilíbrio e violação do equilíbrio harmônico da lei natural. Substituir roupa e calçado apenas quando gastos. As artes de vivência e sobrevivência nas comunidades convencionais primam pela produção artesanal em vez da industrial. A indústria tudo destruiu. Destruiu a vida e destruiu o equilíbrio ecológico, planetário, e o espírito do homem também roubou. E termino esta mensagem de Soder Odar citando uma passagem da Bíblia para que possamos refletir acerca de tudo o que está acontecendo. O caos existe para que a ordem chegue.
Muita coisa está sendo mal interpretada, mal vista e mal entendida. O que está acontecendo no mundo desde março de 2020 é para que as pessoas se voltem para Deus e escolham a espiritualidade. E a passagem da Bíblia de Isaías 45:7 diz: Eu formo a luz e crio as trevas. Eu faço a paz e crio o mal. Eu, o Senhor, faço todas estas coisas.